Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, estou gravando para vocês agora a aula 12 e também a aula 13, tá? Tanto a aula 12 quanto a aula 13, elas têm como tema campo elétrico uniforme. Então a aula 12 e também a aula 13, tá? E basicamente o conceito que está envolvido em campo elétrico uniforme é bem tranquilo. A gente viu na aula passada o conceito de campo elétrico, tá? Agora a gente vai estender um pouquinho falando sobre campo elétrico uniforme. Então olha só, tem essa imagem aqui, vários vetores, beleza? Então, se vocês puderem perceber, eu tenho 9 vetores aqui, e esses 9 vetores, eles têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Como que eu sei que eles têm o mesmo módulo? Porque o tamanho deles são iguais. Se vocês compararem esse com esse, com esse, com esse, vocês vão perceber que o módulo deles é igual, portanto, o tamanho é igual, ou vice-versa. O tamanho do vetor é igual, isso significa que o módulo também é igual, tá? A direção é o plano com que eles estão agindo. Então, todos aqui estão no plano horizontal. Se essa figura aqui tivesse todos no plano vertical, eles estariam também no mesmo plano, tá? E o sentido? A gente fala que o sentido é constante ou que o sentido é o mesmo, tá? Então, todos estão indo para a direita nesse caso. Pode ser que todos estariam para a esquerda, todos estariam para cima ou todos estariam para baixo. Quando vocês tiverem essa configuração aqui, ó, seja para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? Não importa, você vai ter um campo elétrico uniforme. Então, o que seria um campo elétrico uniforme? É uma região do espaço que é alterada, né, pela presença de uma carga, e esse espaço ele vai ter intensidade constante, ou seja, qualquer ponto que você pegar de um campo elétrico, ele vai ter sempre o mesmo valor, ou seja, ele vai ter sempre o mesmo módulo, tá? Vai ter também sempre a mesma direção, portanto, horizontal ou vertical, por exemplo, tá? Falando em duas dimensões, também vai ter o mesmo sentido, ou todo mundo para a direita, ou todo mundo para a esquerda, ou todo mundo para cima, ou todo mundo para baixo, tá? Então isso seria basicamente o conceito que está envolvido no campo elétrico uniforme, tá? Bom, agora nós temos que pensar o seguinte também, tá? Nesse campo elétrico uniforme, perceba que as minhas setinhas estão saindo desse lado e indo para esse lado, tá? Nós podemos, né, relembrar da aula anterior, onde nós tínhamos uma carga positiva e uma carga negativa. Então, vamos fazer o desenho aqui de uma carga positiva e de uma carga negativa. Vamos lá, aumentar, lápis. Se a gente lembrar, a carga positiva, a gente desenha ela como um mais aqui. Opa, não ficou tão bonito, mas tudo bem, tá? E nós tínhamos linhas de campo de saída, tá? Então, olha só, eu teria uma linha de campo para cá, eu teria uma linha de campo para cá, uma linha de campo para cima, e assim por diante, tá? Em todas as direções e no sentido saindo da carga. A negativa, nós tínhamos carga negativa aqui, e nós tínhamos linhas de aproximação. Então, ó, os vetores campo elétrico, eles apontavam perpendicular a ela, isso aqui a gente vai ver futuramente, só que as linhas de campo estavam entrando nela. Então, carga positiva, as linhas de campo estavam saindo, então isso aqui seria o nosso vetor campo elétrico, tá? A gente coloca um E e uma flechinha em cima, beleza? E esse aqui também seria o vetor campo elétrico. Entretanto, um é na carga positiva e outro é na carga negativa, tá? Bom, se a gente for ver aqui, ó, como as flechinhas estão saindo daqui e indo para cá, é como se aqui, ó, eu tivesse uma placa positiva. Vamos imaginar uma placa de cargas, tá? Bom, nessa placa de cargas positivas, eu teria aqui o meu vetor indo desse ponto para esse ponto. Isso significa que ele estaria saindo da carga, portanto, se está saindo da carga, é um campo elétrico, né, de saída. E, automaticamente, desse lado aqui, ó, nós teríamos uma placa negativa. Nessa placa negativa aqui, os vetores estariam entrando nela, tá? Isso vai ser bem importante em alguns exercícios, que a gente vai ver como é que funciona. Imagina que se eu venho aqui, ó, e coloque, por exemplo, uma carga positiva aqui, ó. Vou chamar essa carga de mais Q, ok? Bom, se eu colocar uma carga positiva aqui, o que vai acontecer? Por ela ser positiva, ela vai sofrer uma força de repulsão pelas cargas positivas, ok? E ao mesmo tempo, ela vai receber uma força de atração para essas cargas negativas. E isso vai fazer então com que o movimento dessa carga seja dado para onde? Para cá, beleza? Então, ó, aqui eu tenho carga positiva, aqui eu tenho carga positiva, tá? Essas cargas positivas aqui, essa placa vai fazer com que essa carga que eu coloquei aqui, ela ande para a direita. Por quê? Porque ela vai sofrer um processo de repulsão,
que é repulsão? Lembra, os sinais opostos se atraem e os sinais iguais, eles se repelem. Então, se eu tenho carga positiva aqui e eu tenho carga positiva aqui, automaticamente essa minha carga vai andar para lá. E além dessa carga positiva empurrar ela, eu tenho as cargas negativas aqui que vão puxar ela. Tá? Se essas cargas negativas vão puxar ela, significa que o movimento vai acontecer nessa direção. Então, isso significa que se o movimento acontece nessa direção, temos também a famosa força elétrica, que nós vimos na aula anterior. Tá? Essa força elétrica aqui é a força responsável por fazer com que essa carga se movimente para lá. Aqui eu coloquei uma carga positiva. Se eu colocasse uma carga negativa, seria de maneira oposta. Tá? Então agora eu vou apresentar para vocês alguns slides aqui que eu tenho, que está relacionado a isso. É bem simplesinho. Então olha só, se a gente vir aqui no slide, ó, deixa eu abrir aqui. Bom, vamos imaginar que a gente tenha um campo elétrico que vem de cima para baixo. Aqui, ó. Se a gente tem um campo elétrico que vem de cima para baixo, significa que aqui é como se eu tivesse cargas positivas e aqui embaixo cargas negativas. Tá? A gente está lançando uma carga positiva aqui. Essa carga positiva, ela vai, em tese, ela tem um vetor velocidade para lá, então ela tenderia a se movimentar da esquerda para a direita. Só que quando essa carga aqui ela entra no campo elétrico, ela vai surgir nela uma força. Essa força aqui vai agir nesse sentido aqui. Por quê? Se aqui é uma carga positiva e aqui em cima eu também tenho cargas positivas, eu vou fazer com que ela ande nesse sentido, ou seja, sentido para baixo, direção vertical e sentido para baixo. Então, em cada ponto, ou melhor, vamos imaginar que essa carga, ela ande aqui nessa linha, depois nessa, depois nessa, depois nessa, depois nessa. Cada ponto que a gente for avaliar está agindo uma força. Então, se ela fosse reta aqui apenas, significa que não estaria agindo força nela. A partir do momento que age força nela, aqui ela vai estar nesse ponto. Quando ela chegar nessa linha de campo, ela vai estar um pouco mais abaixo. Quando ela chegar, ela vai estar um pouco mais abaixo. Quando ela chegar nessa, um pouco mais abaixo. Então, a trajetória que ela faz é justamente uma trajetória parabólica. E aqui, nesse caso, está sendo para baixo por conta desse vetor força que age nesse sentido. Se o vetor força estivesse agindo no sentido oposto, automaticamente essa carga iria fazer esse movimento aqui, ó. Ela viria aqui para cima, tá? Perceba que aqui nós temos uma carga positiva. Se nós tivéssemos uma carga negativa, ao lançar ela nesse campo aqui, o que ia acontecer? Bom, se aqui eu tenho uma carga negativa e aqui eu tenho positivo, significa que haveria uma atração, né? Portanto, o movimento da carga seria para cima. E ao mesmo tempo aqui, pelo fato da gente ter carga negativa, haveria uma repulsão. Isso facilitaria o movimento dela para cima. Então, ao invés dessa força agir para baixo, em qualquer ponto que eu for analisar a força nessa carga, ela vai agir para cima. Se ela vai agir para cima, o movimento da carga seria para cima. Então perceba que a velocidade, o lançamento dela, foi um lançamento de 90 graus. Então quando a gente lançar 90 graus, pode ser que a trajetória seja para baixo ou seja para cima, nessa configuração. Se o campo elétrico estiver horizontal, automaticamente vai mudar o sentido, né, o sentido e a direção também da trajetória. Mas o que nós temos que saber é quando você tiver uma carga, seja ela positiva ou negativa, e linhas de campo perpendiculares, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus, o que é que vai acontecer? Ela vai descrever um movimento parabólico. Tá? Se é para baixo, se é para cima, se é para a esquerda, se é para a direita, isso vai depender muito do valor da carga e para onde está indicando o campo. Beleza? Se a carga é positiva ou negativa, se o campo está para cima, está para baixo, está para a esquerda, está para a direita. Beleza? Bom, aqui nós temos um exemplo bem clássico. Tá? Imagina que aqui eu tenha placas positivas, né, com cargas positivas, e aqui placas com cargas negativas. Tá? O que acontece? Vamos ver a apresentaçãozinha aqui. Tá? Bom, eu tenho linhas de campo que vão sair aqui do positivo e vão chegar onde? Aqui do negativo. Beleza? E aqui eu coloquei alguns pontos. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Se a gente ver, o que acontece? Nós temos esse campo, essas linhas em vermelho aqui, são as linhas de campo elétrico. Essas linhas de campo elétrico, elas estão uniformes. Perceba que todas elas estão paralelas, né? Ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido. E a distância entre elas também aqui são iguais. Isso significa que nós temos um campo elétrico uniforme. Então a gente diz que o módulo do céu é sempre constante. O que é céu?
campo elétrico uniforme. A gente pode ver por esses vetores aqui, ó. Olha o tamanho desse vetor no ponto A, o tamanho do vetor no ponto B, no ponto C, no ponto D. Eles têm o mesmo tamanho. Se eles têm o mesmo tamanho, isso indica que a intensidade deles, ou seja, o módulo, é o mesmo. A direção, todas estão na direção horizontal, beleza? E ao mesmo tempo o sentido da esquerda para a direita. Esse aqui é o vetor campo elétrico de acordo com essa configuração de placas. Tá? Bom, agora aqui, olha só o que acontece com o movimento de cargas. É aquilo que eu estava falando nos slides anteriores, tá? Imagina que eu tenho uma placa positiva aqui e uma placa negativa aqui. As linhas de campo elétrico vão sair da parte positiva e vão chegar na parte negativa, tá? Imagina então que eu solte uma carga negativa aqui. Quando eu soltar uma carga negativa aqui, vai surgir uma força nela para a esquerda. Por quê? Porque essa placa aqui, ela vai tender a repulsionar, essa palavra é meio estranha, né? Então vai haver uma repulsão entre essa carga negativa e essa placa positiva. Isso significa que essa placa positiva vai fazer com que essa carga negativa ande para cá. Se ela anda para cá, automaticamente a força resultante nela aponta para a esquerda, tá? E além disso, nesse F aqui, já está, entre aspas, incluso a força que essa placa positiva também está fazendo nessa carga, que seria uma força de atração. Então significa que essa carga aqui ela vai se mover lá para o sentido da direita para a esquerda, ou seja, ela vai chegar próxima à placa positiva, tá? A mesma coisa acontece se a gente colocar uma carga positiva. Então, se eu soltar uma carga positiva bem aqui próximo dessa placa positiva, o movimento dela vai ser para onde? Para a direita. Por quê? Porque vai haver uma repulsão entre essas duas cargas e uma atração dessa carga aqui com essa placa. Portanto, o movimento dela vai acontecer da esquerda para a direita. Beleza? Ok? Então, basicamente, é isso que a gente pode falar sobre o campo elétrico. Tá? Em breve, vou fazer um outro vídeo para poder resolver exercícios com vocês relacionados a esse tema. Ok? Então é isso. Obrigado, um abraço a todos. Boa noite.